todos. A partir de agora, entrevista aqui com a psicóloga Daiane Teles, ela que é psicopedagoga, clínica e doutora em psicologia. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Daiane, boa tarde. Ela vai estar falando sobre desenvolvimento infantil em tempos de pandemia. E seja bem-vindo ao nosso programa, boa tarde para você. A gente está com transmissão também aqui pelo Facebook. Você pode entrar aí, acessar o nosso Face e fazer assim também a compartilhar essas informações. Então, a partir de agora, com a palavra, a doutora Daiane Teles. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui em Brumado hoje e estar com você pessoalmente, né? Para a gente poder conversar pessoalmente. Vamos falar um pouquinho sobre como que as crianças são afetadas nesse tempo de pandemia, né? Quando começou esse processo todo, a psicologia, os especialistas se voltaram para a preocupação com os adultos, né? Os adultos, a gente mudou a nossa rotina, mudamos toda a nossa estrutura, né? Quem pôde trabalhar em casa veio para casa, tá nesses 90 dias, estamos indo para os 90 dias de quarentena aí de Covid, né? Começamos no 18 de março. E aí a gente... E aquelas famílias em que os profissionais de saúde, de segurança pública, tiveram que sair de casa para trabalhar nesse período. Tá, a gente tem as nossas angústias enquanto adultos, as nossas preocupações, e a gente sabe o tanto de problema que isso acarretou. Além do problema financeiro, além do medo de perder o ente querido, além do medo de sair e contrair o vírus, né? A gente teve todo esse problema. E a nossa preocupação enquanto especialista, que atua na área da infância, é com as crianças nesse período. Por quê? Há poucos dias, eu fiz uma entrevista, estava em Brasília, e dei uma entrevista também no programa lá falando sobre isso. A China, logo quando começou o início do Covid-19 na China, o NCPI, que é o Núcleo de Ciências para a Infância, começou a estudar as crianças na comunidade de Wuhan, né? E percebeu que algumas crianças, durante a pandemia, apresentaram alguns sintomas, sinais e sintomas de angústia, de ansiedade, de medo e até de depressão. Por quê? Porque a gente está em casa, a gente que é adulto que está em casa, que é pai, que é mãe, a gente comenta sobre o Covid, a gente fala das mortes, a gente, de alguma forma, a gente está também ansioso para isso acabar. A gente está sem paciência, a gente está vivendo dentro dos nossos limites, né? E para a criança, a rotina dela foi bruscamente alterada. Então, ela deixou de ir para a escola, ela deixou de futebol, ela deixou de ir para a casa dos avós, ela deixou de ir para as atividades que ela fazia extra classe e passou a ter uma rotina completamente diferente de confinamento. Então, o que acontece? Muitas crianças apresentam sintomas de fazer xixi na cama. Uma amiga minha relatou que a filha voltou a fazer xixi na cama. Outras crianças apresentam, as crianças que já estavam desmamadas, sem mamadeira, voltaram a fazer uso da mamadeira. As crianças que estavam desfraldadas voltaram a fazer uso da fralda. E teve algumas crianças que começaram a ter a preocupação de ficar perto dos pais o tempo inteiro, de dormir com os pais. Por quê? Porque essa é uma sensação de medo, né? Então, elas tiveram que lidar, muitas crianças com luto, porque perderam pais, avós, tios, perderam parentes da família, e a grande maioria não tiveram nem a oportunidade de se despedir, né? E não compreendem, as pequenas, as menores, também não compreendem o porquê que essa rotina foi alterada. Então, às vezes, a gente que é adulto conversa as coisas em casa, ou tem algumas atitudes em casa e não consegue perceber o que a criança está apresentando. Então, a nossa grande preocupação enquanto especialista na área da infância é que os pais fiquem atentos
a determinados comportamentos que as crianças vão apresentar. Choro excessivo. Ah, esse menino está muito dengoso, né? Os pais costumam dizer. Choro excessivo. Tem muitas crianças que estão com insônia, estão apresentando insônia, porque não conseguem dormir direito. A gente tem que estabelecer, junto com a criança, o pai e a mãe ou o cuidador, porque aquele pai e a mãe que estão trabalhando em home office, né, que está lá trabalhando em casa, e aí tem que estar com a criança, ou aquele pai que é... A minha enteada, por exemplo, tem 2 filhas pequenas e tem 2 meses que não vê as filhas, porque ela é da área de saúde, tá no enfrentamento de frente do Covid, está na UTI do Roberto Santos, em Salvador, e está 2 meses sem ver as filhas. Então, quer dizer, olha que confusão que virou a vida dessas crianças. Doutora, como explicar, principalmente para os pequenos, tudo isso que está acontecendo? Porque para a gente também tá tudo estranho. Mas para a criança, qual o seu conselho para que os pais e responsáveis possam falar para os pequenos o porquê disso tudo, sobre toda essa situação? Pronto. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual a idade da criança, né? Então, se a gente tem uma criança de 3 anos, a gente tem que explicar para ela dentro da idade de 3 anos. A gente tem uma pequena em casa, que é muito engraçado, porque ela chega na casa da Bisa, na casa da minha mãe, e já dá a benção com a minha mãe com o cotovelo. Benção, ela já dá a benção com o cotovelo. Como é um convívio só dali deles, ela não sai, não tem outro ambiente, então ela ainda está tendo essa oportunidade dessa convivência com ele, com ela, certo? Então, assim, então a gente conta para ela o porquê que ela não está na escola, ou porquê que ela não pode visitar as outras pessoas, dentro do contexto da idade dela, de uma forma que ela vai entender. Não é você inventar uma história, não. É dizer que existe um vírus, né? Que pode pegar, que pode adoecer. Então, contar esse contexto que a gente vive, de acordo com a idade e a etapa que a criança se encontra. Mas falando a verdade. A verdade, sempre a verdade. Né, Selma? A gente tem que dizer sempre a verdade. Não exige a gente contar. A gente pode até contar a verdade através de uma história, sim, mas tem que ser a verdade. Né? A gente não pode esconder das crianças, até porque, hora ou outra, elas veem os adultos conversando. É verdade. A gente esquece que as crianças estão perto da gente e a gente sempre acaba conversando. E elas percebem. Elas não percebem, sentem e estão no mesmo ambiente que a gente. A gente é que tem a mania de vilipendiar as crianças que estão perto da gente. Achar que elas não percebem as coisas. Entende? Então, como explicar para a criança por que ela não está indo para a escola, por que a rotina dela foi modificada? A gente tem que primeiro saber qual é a idade da criança. E aí, na internet, tem vários especialistas que criaram e-books aí, que os pais podem baixar e podem contar para as crianças por que a rotina foi alterada, de forma lúdica e de forma dinâmica. O que a gente está fazendo orientando os pais? Né? A gente orienta que seja estabelecida uma rotina saudável em casa. Entendeu? Então, que as crianças tenham uma rotina saudável. Pelo amor de Deus, gente, tirem as crianças do celular. Tá? Países como, na Europa, país como Portugal, por exemplo, é lei. As crianças não podem fazer uso do celular antes dos 8 anos de idade. Eu concordo. Aí tem pai que fala assim, Daiane, mas celular faz mal? Não faz mal. Nada faz mal. O que faz mal é o excesso. O excesso. Entende? Então, assim, os pais estão fazendo o trabalho em casa, estabelece uma rotina de estar com essa criança, uma rotina saudável, que ela possa, dentro de casa, fazer atividades mais lúdicas, né? Tá fazendo atividades mais lúdicas, tá participando dessa convivência familiar. Às vezes, por um lado, eu estava conversando com os colegas esses dias, tem pai que fala assim, eu ouvi pai dizer assim, eu não imaginava que meu filho fosse assim. Porque não tinha, saía de manhã, o filho estava dormindo, e voltava à noite, o filho estava dormindo. Só que aí, doutora, entra aquela dificuldade seguinte. Muitas mães têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar,
essas crianças, ou elas estavam numa escola, ou elas estavam com o vozinho, com a vozinha, e aí, de repente, tudo isso mudou, toda essa rotina mudou. Os pais também se sentem muito perdidos nessa hora, né? Sem Sim, saber, por exemplo, recentemente teve o caso, infelizmente, da tragédia lá do pequeno Miguel, que a mãe, ela sim, teve que sim, levar o seu filho de 5 anos para o trabalho, sim, porque ela não tinha creche para deixar, e aí aconteceu toda aquela tragédia. exatamente. Então, assim, é difícil, é complicado também para os pais que precisam trabalhar, e onde deixar essas crianças, né? Tudo isso mudou drasticamente. Então, eu vejo que há muita dificuldade com quem essas crianças estão ficando hoje. Nem todos têm esse tempo para dar para os seus filhos. Que bom que alguns puderam, estão retomando aí a conhecer até o seu filho, né? Porque como você mesmo disse, saía de manhã, só chegava à noite, não tinha uma rotina com o filho, não tinha uma rotina com a filha, até aquela questão da alimentação, era cada um para os seus cantos, né? E agora, de repente, também a família está mais junta Sim. para a refeição, até mesmo para discutir um programa de televisão, a Netflix, né? Os filmes aí, enfim. Mas quais as recomendações, aconselhamentos que você dá, principalmente para essas famílias que precisam trabalhar, estão tendo toda essa dificuldade também. Quem olhar os seus filhos, alguns estão até deixando o mais velho tomar conta do mais novo. E há também um perigo, há um risco. Assim, Selma, a gente precisa trabalhar mesmo, né? Então, assim, a gente sempre precisou trabalhar. A gente sempre precisou ficar fora de casa e deixar os filhos com alguém. Ou na escola, ou na creche, ou com alguém. A gente sempre precisou fazer isso. Isso não é de hoje. Isso sempre foi uma constante na vida da gente. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é onde e com quem deixar. Certo? Então, por exemplo, se você. A gente sabe que hoje quem está mais no mercado de trabalho é profissional de saúde e de segurança pública, porque não podem parar, né? Então, a gente tem enfermeiros, médicos que estão aí há 2, 3 meses fora de casa, porque tem filho pequeno e tem que estar nessa rotina aí para não voltar para casa e contaminar todo mundo. Tá. A gente procura alguém que tenha condição de estabelecer uma rotina bacana para essa criança, né? As babás, que às vezes as babás que tenha condição de fazer uma atividade lúdica com essa criança. Uma outra coisa importante que você falou do caso do Miguel, e tem alguém perguntando alguma coisa ali, é de Mário Nunes Locutor, perguntou alguma coisa aqui. Quando a gente começou a quarentena, eu também tenho empregada doméstica em casa e elas também ficaram de quarentena. Né? Então, por quê? Por que eu ia ficar de quarentena e expor os meus funcionários? Entende? Então, quando voltou, a gente fez um horáriozinho também, continua com um horário menor, não teve nenhuma delas diminuição de salário, mas até porque tem criança pequena, as duas. Então, eu acho que a gente precisa, quem é patrão e tem funcionário que tem criança em casa, precisa se colocar no lugar dele. O Edmar, ele perguntou o seguinte, como conformar isso, como colocar isso, né? Ele está querendo dizer bem isso, como contornar isso na mente da criança que está indo em formação, sem prejudicar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a live sobe muito rápido, sem prejudicar a estrutura psicológica dela. Boa pergunta. Pronto. Gilmário, o que acontece? O que a gente precisa estabelecer nesse momento, já que a criança teve essa mudança brusca da rotina dela, é dentro desse confinamento que ela está vivendo, uma rotina saudável. Então, por exemplo, escolher filmes saudáveis, escolher atividades lúdicas. Muitas crianças estão na escola e a escola está mandando as atividades. Que essas atividades escolares sejam feitas no período das aulas escolares, nos horários das aulas escolares. Por quê? Quanto mais e manter pais e cuidadores em casa um ambiente saudável, né? Para que as crianças passem por esse período da melhor forma possível.
da melhor forma saudável possível. Essa forma para que as crianças passem por isso e tenham menos sequelas, depende do adulto que está conduzindo a situação em casa. Só depende de quem conduz a situação em casa. Então, a gente orienta. Estabelecer uma rotina junto com a criança, a hora de acordar, a hora de dormir, não deixar a revelia, né? Bom, a doutora falou uma coisa muito interessante aí, que algumas crianças estão trocando, de fato, o dia pela noite. Lá em casa começou isso. Eu vou exemplificar até mesmo pelo que aconteceu lá em casa. Nós íamos dormir, né? E a maioria ficava acordada, trocando realmente o dia pela noite. Isso foi bem prejudicial. Eu percebi isso pela questão da alimentação, que o almoço estava sendo tipo na janta. O nervosismo também percebi os filhos bastante irritados. Depois que a gente começou a impor alguns limites, meio que tá indo, mas ainda a gente está corrigindo algumas coisas. E realmente não se deve deixar a criança dia pela noite. Até porque está tendo as aulas virtuais, né? E algumas escolas, é claro que nem todas as escolas estão dando esse acesso às crianças, mas lá em casa, por exemplo, os meus filhos, das 7 até as 11h30, tem aula virtual. Não é o caso de todas, mas pelo menos a gente, depois que as aulas voltaram assim, virtual, está dando para manter uma certa rotina, até mesmo na questão da alimentação. O Gildas de Porto, nosso colega de trabalho, está fazendo uma pergunta aqui. Eu creio que a doutora já até respondeu a ele. Tá? Assim, pergunta, doutora, o seguinte: o medo e a incerteza em relação à crise sanitária que estamos vivenciando com Covid-19, quais os impactos que essa doença traz no convívio das crianças? É a pergunta aqui do Gildásio. Creio, né, que você já respondeu aí. Até mesmo pela falta, né, que as crianças sentem no contato com os avós, com os coleguinhas da escola, com os professores, né? Então, assim, é preciso pensar que, gente, esse Covid chegou chegando, né? Ele já chegou chegando, literalmente. Então, o que acontece? É preciso a gente pensar que, para nós adultos, foi tudo muito duro, muito de uma vez. Imagina para as crianças. É verdade. Entende? Imagina para as crianças que estão em formação, que não têm uma estrutura psíquica e cognitiva pronta. Entende? Então, não tem como elas não sofrerem. Por isso que eu digo, tem que ter em casa um ambiente familiar positivo e saudável, uma rotina saudável, uma rotina positiva. O casal, principalmente, evitar discutir assuntos até mais sérios, evitar discussões na frente dos pequenos, né? Para o clima ficar mais leve. Bom, tá aqui hoje com a presidenta doutora Daiane Telles, psicopedagoga clínica, doutora em psicologia. A gente agradece imensamente sua presença, viu? Considerações finais. Leve nosso abraço para o pessoal lá de Caculé, o pessoal lá da sua clínica também. Considerações finais. Pode também deixar seus endereços virtuais aí ao pessoal que queira também acompanhá-la. A doutora Daiane está sempre fazendo lives aí pelo Instagram, com aconselhamentos, não só para as crianças, mas também para os pais. Fica à vontade para passar suas páginas, suas redes sociais, também falar aí do seu consultório. Bom, vamos terminar, agradecer, Selma Ribeiro, pelo convite, né? Eu trabalho na área de diagnóstico de crianças com todos os tipos de transtornos de aprendizagem e identifico crianças superdotadas, né? Sou screener da síndrome de Irlen. Tenho uma clínica e consultoria em Caculé, a minha sede é lá. Aqui em Brumado a gente também atende. Fizemos um trabalho lindo no ano passado na Escola Monteiro Lobato, né? Mandar um beijo para as meninas da Monteiro Lobato, né? E aí a gente tem o telefone 779-8161-5365. É o WhatsApp também. Qualquer informação que precisar, aí pode entrar em contato com a gente atende, né? E a gente faz essa orientação. Mandar um abraço para a Célia Telles, né? Já recebi o seu recado, Celinha, um beijo. Celinha, né? Fã. Sempre que eu falo que você vai vir aqui, ela falou, leva mesmo. E aí, eu quero finalizar, mandar um abraço para minha família também, minha mãe, minhas irmãs estão aqui em Brumado, né? Mas eu quero muito finalizar minha fala com uma coisa bem importante. É a primeira vez que eu venho na Rádio Nova Vida, né? É a primeira vez que a gente, assim, oficialmente que a gente se conhece. Exatamente. E aí todo mundo na cidade me conhece, sabe que eu sou filha de Seu B, né? Seu B foi quem, junto com o padre Oswaldino Barbosa, que é meu irmão do coração, que né? lindo. Foi quem construiu esse projeto.
E aí eu vou terminar a minha fala, né, com uma mensagem que meu irmão do coração, o Padre Oswaldino, acabou de me passar. Vai lá, né? falar isso, um abração, Padre Oswaldino. Aí ele disse assim: boa tarde, minha irmã do coração. Foi uma longa luta. Até Polícia Federal. E seu pai ali do meu lado como um pai, protegendo e cuidando. Como ele me faz falta. Você não imagina. Mas sei que do lado do céu cuida de todos que ele amou. Um grande abraço. Padre Oswaldino, lembrando aqui o senhor B, que foi também um dos precursores aí, que idealizou o projeto da Rádio Nova Vida. Daiane está muito emocionada, até porque o pai dela já é saudoso. Sim. Seu pai partiu há 2 anos. Há 2 anos e pouquinho, Então, por isso toda a emoção. E aí eu passei a mensagem para ele que estava entrando na rádio pela primeira vez hoje e lembrei da caminhada dos dois, né? Quando caminharam juntos na construção desse projeto. E aí ele mandou uma mensagem. Que lindo. Bom estar aqui. Selma, muito obrigada. Né? Estou à disposição quando precisar. Se quiser fazer alguma live também, eu lá e você cá, sim, a gente tá aí junto para contribuir. Faremos, né? Então. Povo de Brumado, meu abraço, minha terra querida, né? Sou daqui, nasci aqui. Hoje sou acolhida pelo povo de Caculé também com muito carinho. Tenho a impressão de que eu nasci lá também. Então, um grande beijo para todo mundo.